E aí, galerinha, mais uma vez aqui com uma aula sobre o presente simples, ok? O presente simples, ele, como nós percebemos, ele é um tempo verbal muito utilizado no nosso dia a dia, tá certo? Então, primeira coisa que nós temos que ver é a sua estrutura. Lembrando que a gente tem que primeiro analisar uma conjugação de alguns pronomes que, com certeza, eu creio que você já sabe, porque ele é muito ensinado, muito praticado. Então, vejamos agora os pronomes que nós utilizaremos para fazer essa conjugação do presente simples da língua inglesa. Vamos lá. I, you, he, she, it, we, you e they. Então, a partir daí, com esses pronomes a gente consegue conjugar naturalmente a maioria dos verbos no Simple Present, também conhecido como Present Simple da língua inglesa, tá certo? Primeira coisa, vamos ver a estrutura. O verbo ele parte a partir do seu infinitivo, que para o inglês é só aquela partículazinha que a gente já deve saber, que é o to. Então esse to, antes dos verbos na língua inglesa, ele indica isso, o infinitivo. Para conjugar é fácil, é apenas tirar essa partícula, né? E colocar para os pronomes, aquele que nós acabamos de dizer. I, you, he, she, it, we, you e they. Colocando eles, agora é fácil. Vamos dar um exemplo do verbo to love. Amar. É só tirar o to e elencá-los para todos os pronomes. Por exemplo, I love. You love. He loves. She loves. It loves. We love. You love. And they love. Então, prestaram atenção em alguma situaçãozinha nessa conjugação? Lembra que quando eu estava falando, você viu aquele S. Quando foi nos pronomes he, she, it. Sabe por quê? Terceira pessoa. É a única preocupação que nós temos que ter da língua inglesa, que é esse S. Que lembre-se, não é plural. É apenas a estrutura dele da terceira pessoa. Tá certo? Então, é isso aí. Então, relembrando, a terceira pessoa da língua inglesa é do singular. He, she, it. Então, lembre-se, falou no presente, não pode esquecer. Tem que ter esse S. Ok? Muito bem. Partindo de que você já aprendeu a conjugar o verbo no presente simples, agora é tranquilo. Mas nunca deve esquecer que na terceira pessoa nós temos três. One, two, three. Rules. Que quer dizer três regrinhas para que nós façamos a conjugação corretamente. Porque a gente fala, não, é bom falar inglês de todos. Não. O bom é falar e falar correto. Por exemplo, se o verbo na língua inglesa ele terminar em S, SH, CH, X, Z e O, quando chegar em he, she, it, você vai ter que colocar, tem que lembrar, tem que botar a cachola para funcionar. Tem que ter uma regrinha. Nesse caso, você vai acrescentar ES. Veja o verbo lavar. Wash. Nós temos o SH. Então, quando você fala I wash, mas se você for falar que ela lava, é só colocar o ES. She washes. Fantástico, ótimo, excelente. Então é só isso. Então, segunda regra. Peraí. Mas e os verbos terminados em Y? Bem, uma dica bem prática é, se terminar em Y, precedido de uma consoante, tira esse Y e acrescenta IES. Ou seja, vejamos o verbo study. O verbo estudar termina em Y e ele é precedido pela consoante D. Então, para eu falar na terceira pessoa, que não pode esquecer, você vai fazer o quê? Tira o Y e coloca o IS. Por exemplo, I study. Você que está me ouvindo, you study. Mas lembre-se, quando você falar o seu amigo, he studies. Ok? Nunca esqueça. E por fim, a última regra, ela é geral.
Então tem manuais da língua inglesa que botam 4 regras. Mas não, só acrescente, só são 3 regras. A última é a geral. Ou seja, se você tem essas regrinhas dos verbos que não termina na primeira que eu falei, que é do S, SH, CH, X, E, O, que se acrescenta é S. Ou Y com consoante, que nós tiramos o Y e colocamos I e S. Poxa, se não for nenhuma dessa, é apenas um S. Ah, professor, mas o verbo play termina em Y. Sim, mas ele tem uma consoante atrás? Não tem, é uma vogal. Então a gente só acrescenta S. Por exemplo, I play football. Mas meu amigo joga tênis, ou seja, he plays tennis. Ok? É isso. Então, grava-se aquelas 2 regrinhas e o restante, se não for elas, apenas um S. Lembrando, não é plural. É a regra da terceira pessoa do singular do simple present. Ok? That's it. Agora nós vamos falar sobre, mas e agora, professor? Teacher, what do I have to do in the negative and interrogative? Bem, nesse caso, primeira coisa, os verbos estudados no presente simples, normalmente, eles são verbos de ações. É necessário de um verbo auxiliar, que nesse caso vai ser o do e o das, que na realidade não são 2, é apenas um verbo. Se você observar, preste atenção, quando você tem o verbo do, ele termina em O. Lembra da regrinha? S, SH, CH, X, E, O. A gente coloca o que no verbo? ES. Por isso, do, does. É óbvio que você já percebe que, peraí, S no does. Então, é para a terceira pessoa. He, she, it. Ok? Aí vamos lá. Vamos praticar um pouquinho as perguntas. Digamos que o aluno chega para você e afirma: ah, você fala inglês. So, you speak English. Mas ele chega para você e faz a pergunta: hey, do you speak English? Então veja que ele colocou o do antes do you, que é o sujeito da frase. Então a dica é essa. É só iniciar a frase com do ou das. Ok? Claro, quando você quer saber daquela resposta, você não quer vai praticar mais tarde. Então, e na terceira pessoa? Como é que seria isso? Peraí. Minha irmã trabalha todos os dias. Ok. My sister works every day. Mas aí você está afirmando. Lembra do S da terceira pessoa? Works. Ok. Mas você quer perguntar: ei, mãe, minha irmã trabalha todos os dias? You say: Mother, does my sister work every day? Tá vendo aí? Você iniciou a pergunta com does. E o detalhe que não se esqueça: quando você colocou o does, o S da regrinha não existe mais. Então o que é que a gente pensa logo nisso? Entendi. O S é S e é S do verbo do presente simples só pode ser usado na positiva, ou seja, em positive sentences. Ok? Muito bom. Agora vamos praticar um pouquinho das respostas curtas da língua inglesa, do presente simples. Então vamos lá. Primeiro, quando alguém pergunta para você: do you speak English? Você vai ver o do no início. Então a dica é essa. Preste atenção na pergunta. Se ele iniciou com o do e das, a resposta naturalmente será com o do e das. Vejamos. Vamos responder essa pergunta. Do you speak English? De uma forma positiva? Yes, I do. Mas e se fosse não? No, I do not. Ou abreviado: no, I don't. Ok? Na terceira pessoa: Mom, does my sister work every day? Yes, she does. Negativa? No, she doesn't. Então veja, então você usa o auxiliar da pergunta na resposta curta, tá ok? Lembre-se, resposta curta, temos que usar
o auxiliar da frase. Se formos usar o verbo da ação, que nesse caso, então a frase não vai ser curta. Então você é obrigado a colocar o complemento. Por exemplo, does my sister work every day? Sua mãe diz, yes, she works every day. Então, work every day. Então você tem que colocar o restante da frase. Mas se for resposta curta, não. É só usar o auxiliar da pergunta. Does my sister? Oh, ok. Yes, she does. No, she does not. Ou she doesn't. Ok? Muito bom. E agora, para nós concluirmos essa aula de hoje, essa nossa aula aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre os advérbios de frequência, que é muito comum no presente simples. Não que ele não seja usado em outros tempos verbais, ok? Mas aqui, no presente simples, ele é muito usado, porque vai falar para vocês, como eu falei no início dessa aula, que é usado para frequência, ou seja, hábitos, certo? Então, o presente simples, o uso específico dele é mais esse. É uma ação habitual. Quando a gente fala, vou para a escola todos os dias. I go to school every day. Então, go vai dar a ideia de frequência. Então, every day, uma expressão, tá certo? Que diz que é todo dia. Então, vejamos alguns advérbios de frequência mais usados da língua inglesa. Primeiro, nós temos always, never, rarely, sometimes, frequently, também usado muito é o often, ok? Seldom e hardly ever, ok? Esses advérbios, normalmente, preste atenção, eles são usados muito de forma natural antes, ok? Dos verbos principais, ou seja, os verbos de ações, o qual estamos estudando no momento, não é isso? Então, e depois dos verbos auxiliares, que nós podemos citar aqui o to be, o verbo can, ok? E muitos outros aí. Mas o que nos compete aqui é mais os verbos de ações. Então, nesse caso, a posição desses advérbios normalmente é antes dos verbos de ações. Bem, a frase que nós vamos usar aqui é, por exemplo, I walk with my friends. Ok, so, in this case, se você for usar, por exemplo, o advérbio always, então, qual seria a frase? Você não pode dizer I walk always with my friends. Lembre-se, walk, que é o verbo caminhar, ele é um verbo de ação principal. Então, o advérbio tem que vir antes desses verbos. Lembre-se disso. Então, jamais use, nesse caso, os advérbios de frequência após os verbos principais. Eles, nesse caso, são utilizados antes. Por exemplo, o correto seria I always walk with my friends. Outra frase, podemos dizer I speak English with my students. Mas digamos que mal você fala com seus alunos, colegas. Então você vai falar o quê? I hardly ever speak to my friends. E não I speak hardly ever to my friends. Ok? Então tá aí a dica. Bons estudos e não se esqueça, se inscreva no canal e mais aulas serão postadas para lhe ajudar no seu idioma, no seu inglês, para que você possa garantir fluência. Então, temos vídeo também para que você possa praticar com as collocations, com outros vídeos que também serão postados. Então, aproveite. Essa aula é feita from heart to heart. God bless you.